todos muito bem-vindos. Meu nome é Cristiane Pires Barbosa Morelli, sou proprietária da Tiquira Centro de Desenvolvimento Humano Limitada, aqui na cidade de Campinas. Nós temos aqui a Escola de Educação Básica Tiquira e o Centro de Especialidades Terapêuticas Tiquira. O dia 2 de abril foi criado pela ONU em 2017 para trazer a conscientização do autismo, reduzindo assim a discriminação e trazendo um pouco de conhecimento ao público. O autismo se concerne ainda num grande paradigma aos profissionais que trabalham em rede, que estão integrados para trabalhar com essas pessoas. A busca de conhecimento, pesquisas e ainda tratamento adequados e eficazes almejam ainda rompimentos para algumas barreiras que ainda estão extremamente enraizadas nos tratamentos com os autistas. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele é caracterizado por 3 situações: comprometimento da interação social, obviamente então comprometimento pela comunicação e comportamento restritivo ou repetitivo. Antigamente o conceito entre o autismo e a esquizofrenia infantil se confundiam muito. Em 1943, Kanner começou a fazer um estudo sobre algumas crianças que tinham um comportamento extremamente diferenciado de isolamento, e ele começou a perceber que essas crianças tinham esses comportamentos restritivos, isolamento, apresentavam algumas questões bastante diferenciadas, e ele começou a perceber que essas crianças não tinham nenhum tipo de contato social, e ele que as nomeou por autistas, que vinha do grego auto, que era para si mesmo. E depois, um ano depois, Asperger começou a separar um novo grupo e começou a perceber que este grupo que ele isolou tinha características também diferenciadas, que tinham alguma espécie de hiperfoco, e aí ele considerou que eles tinham até uma característica de certa genialidade para esse tipo de objetivo, para esse hiperfoco. Em 1952, o Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais ainda não separava o autismo da esquizofrenia infantil. Hoje nós já estamos no DSM-5 e para o código para a classificação para o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, de 1991, o autismo ele está como F84, então ele vem como transtorno invasivo do desenvolvimento anormal e comprometido. Então ele vem como manifesto a partir dos 3 anos de idade, e a gente tem algumas características que a gente vê como nomenclatura. Então pode ser transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno global do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, transtorno do espectro do autismo ou pessoas com autismo. São essas as nomenclaturas que nós vemos normalmente por aí. Nomenclatura, a gente pode dizer que nós temos vários graus de autismo, né? Então nós temos o grau 1, grau 2 e grau 3, ou nível 1, nível 2, nível 3. O que a gente faz de diferenciação? No grau a gente fala alto funcionamento, médio funcionamento ou baixo funcionamento. Alto funcionamento pode ter linguagem ou se interessa por algum assunto específico. Médio funcionamento pode estar ou não associadas a essas primeiras características, e no baixo funcionamento é onde pode estar acompanhado com a deficiência intelectual. O nível 1, nível 2, nível 3 vai depender um pouco da dependência que ele tem da ajuda, das atividades de vida prática ou de vida diária. Então, no nível 1, ele pode ter necessidade de pouco apoio, no nível 2, uma necessidade de média de apoio, e o nível 3, muita necessidade de apoio na vida prática e diária, muita dependência. Por muito tempo, o autismo foi tratado só na psiquiatria, como doença psiquiátrica. E agora, atualmente, ele já pode ser considerado como também uma doença neurológica, junto com a psiquiatria, e já se trabalha com a equipe multidisciplinar. E atualmente já admite-se até fatores genéticos e biológicos. O cérebro do autista é um cérebro hiperexcitado, ele não desliga. Então, é importante nós tentarmos entender como ele funciona e não tentar fazer com que ele funcione do nosso jeito. Se nós conseguirmos entender como esse cérebro brinca, como esse cérebro se organiza, como esse cérebro precisa interagir e precisa de uma rotina, vai ser muito mais fácil a interação entre esse neurotípico e esse cérebro autista.
Tenta entender qual é o padrão de vontade desse autista, qual é o padrão de interesse desse autista, e essa interação será muito mais fácil. O autista é sensorial, ele tem os 5 sentidos extremamente aguçados: audição, visão, olfato, tato e paladar. Então, quais são as dificuldades dele, né? Ele tem muita dificuldade para entender quando ele é chamado pelo nome, para olhar para onde você aponta, padrões de imitação, imita o au-au, faz miau, compartilhar interesses. Se ele tem o interesse dele, é difícil ele compartilhar do seu interesse, interagir com outras pessoas, claro, se ele tem a dificuldade social, entender a comando simples, faz isso para mim ou faz aquilo para mim. Chantagem, então, nem pensar, chantagem emocional, mamãe vai ficar triste se você fizer isso. O autista não entende isso. Manter contato de olho, brincar de faz de conta, é muito difícil para eles também essa abstração. Atenção compartilhada, né? Nós vamos fazer tal coisa juntos, brincar de tal coisa juntos. O autista é muito para si mesmo. Uma coisa muito séria da gente lembrar: o autista tem pouca noção de perigo, ele tem pouca noção de dor. Então, como ele tem muita tolerância à dor, ele tem pouca noção de perigo. E ele normalmente não brinca com função. Então você dá um carrinho para ele não necessariamente ele não vai brincar com um carrinho no brrr, como a gente pensa, né? Às vezes fica só girando a rodinha. Característica ainda é o atraso na fala. Se ele não tem muita atenção ao meio, por isso que ele atrasa também na fala. Necessariamente não significa que será um não verbal. Alguns podem ter o hiperfoco, muito apego à rotina, pode chorar ou rir sem causas aparentes, porque às vezes eles estão numa interpretação do próprio mundo e de repente vem alguma coisa que alegra ou vem alguma coisa que entristece. Não sorrir socialmente, porque como não tem noção da abstração, como não tem noção do sarcasmo, não tem noção de piada, então não tem noção de sorrisos sociais, ou ai que bonitinho. Muitas vezes apresentam estereotipias e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é bastante importante. Como são sensoriais, tem sensibilidade à luz, a cheiros, a volumes muito altos. Podem perder habilidades já adquiridas, isso também é comum. E óbvio, ainda falando da sensorialidade deles, a seletividade alimentar. O diagnóstico do autismo é essencialmente clínico. Quem faz é o psiquiatra ou o neurologista. Mas a equipe multidisciplinar de fono, físio, terapeuta ocupacional podem ajudar muito no fechamento desse diagnóstico junto ao psiquiatra e ao neurologista. Um trabalho muito importante da equipe multidisciplinar pode ser feito também junto à família, e é importante que essa equipe esteja bastante atenta e bastante participativa. Atualmente nós temos muitas abordagens para o trabalho com o autista, as abordagens terapêuticas. Nós temos, por exemplo, o TEACH, que é um tratamento educacional para autistas com distúrbios relacionados à comunicação. Nós temos o ABA, que é um tratamento relacionado a questões comportamentais, individual, baseia-se muito em reforço, muito bom para trabalhar com autista. O Sunrise, que também é um programa comportamental. O PECS, que é um sistema de comunicação através de trocas de figura, que também é muito bom. E para quem trabalha com escola, o currículo funcional natural, que ele propõe a desenvolver algumas habilidades que da melhor forma possível com relação ao ambiente, tornando a criança ou o aluno, né, mais criativo, mais independente. Muito interessante também para a abordagem escolar. E importante falarmos agora de rotina. Estabelecer rotina com o autista é muito importante. Manter o mundo dele organizado, manter muita rotina visual para ele, porque cada vez que ele se desprender no aspecto emocional, entrar naquele mundo dele e aquela rotina estiver fixa numa parede, estiver fixa numa geladeira, isso é muito importante para ajudá-lo, pode trazer conforto para a família e com certeza vai trazer conforto para o autista. Ele saber qual é a rotina dele, ele saber quais são as obrigações dele, pode gerar muita tranquilidade
tanto para a família quanto para ele. As regras devem ser muito claras, mas vocês também devem entender que fugir delas pode gerar problema. Então tudo deve ser explicado e negociado, mesmo que tenha problema, mesmo que de repente numa situação de negociação haja algum transtorno, explique, converse, não queira levar isso sem uma explicação, que senão pode trazer problema. Deixe claro o que deve ser, o que vai acontecer. Se possível, trazer isso para o concreto, evitar metáfora, evitar sarcasmo, é muito importante. O autista não consegue lidar com isso. Falando um pouquinho de estereotipia do autismo, é muito comum, quando a gente fala de autismo, associar a movimento ou de balanço de corpo, ou aquele movimentinho de balanço de mão, né? Ou esse aqui, ou esse aqui. E muitas vezes nós percebemos as pessoas querendo retirar esse tipo de movimento. O do balanço, alguém querendo segurar, querendo conter. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, um pouquinho de respeito com isso. Acho muito importante a gente falar disso, de respeito com os nossos autistas, porque um dos objetivos principais da estereotipia para o autista é o controle das próprias emoções. Eles conseguem controlar os estímulos excessivos tendo a estereotipia. A gente fala até assim, que é um movimento regulador, né? Então, às vezes pode ser a mão, o balanço do corpo, bater pé. A gente, às vezes, quando neurotípicos também tem, muita gente tem aquela síndrome da perninha agitada ou de mexer a cutícula, né? É comum. Então, é importante a gente entender que para eu tirar um movimento regulador, eu tenho que ou substituir por um outro que seja funcional, ou entender qual é a razão daquele movimento e dar função àquele movimento. Então, é importante a gente entender esse autista, como eu falei logo no comecinho, para que a gente não tire esse movimento e tire uma regulação desse autista para depois gerar uma crise ou até mesmo um surto. Rapidamente, falando de legislação, nós temos algumas leis gerais que sempre falam do autismo e da deficiência intelectual, mas eu acho que nós tivemos aí duas leis que foram muito importantes, né? A Lei Brasileira da Inclusão, a 13146, que foi em 2015, e uma das mais importantes, a meu ver, que foi a Lei do Autismo, Berenice Piana, que foi a 12764 em 2012. E ela é uma lei que eu acho que foi um marco na vida do autista. Ela é uma lei que fala muito de quem é o autista e de quais são as necessidades dele. Então, se realmente vocês tiverem oportunidade de bater o olho nessa lei, é uma lei bastante interessante. Então, agora falando quem é a Tikira. A Tikira foi criada em 1989, com o objetivo de criar um espaço para quem não tivesse espaço. E nós trabalhamos em duas vertentes, na área de educação e na área de saúde. Na área de educação, nós vamos dos anos iniciais ao 5º ano, por enquanto, até 2022, e nós trabalhamos com 8 alunos por sala, com uma professora e uma monitora dentro de sala. Nos corredores trabalhamos com monitor. Temos uma equipe multidisciplinar de fono, físio, TO, psicólogos e psicopedagoga, uma enfermeira também, e trabalhamos com o currículo funcional natural e com a base nacional curricular. Na área da saúde, nós trabalhamos com de 6 a 8 assistidos por sala, e é uma equipe específica da saúde, fono, físio, TO, psicólogo, psiquiatra, psicopedagoga, técnico de enfermagem, enfermeiro, que trabalham dentro das salas com os grupos dos assistidos, e eles ficam com as referências, que são os monitores, que ajudam então no plano terapêutico singular. Nós temos parceria com as secretarias de educação, com as secretarias de saúde, além dos assistidos e dos educandos particulares e das regiões metropolitanas, que fazemos também os acolhimentos aqui dentro da Tikira. Estamos à disposição, foi um prazer estar com vocês. Qualquer coisa que queiram entrar em contato, estamos aqui pelo telefone 3242-4526.
Um grande abraço a todos. Meu nome é Kleber Araújo, eu tenho 24 anos, sou autista, eu estudo na escola Tiqueira e eu sou pintor. Eu pinto o quadro usando a arte da observação. Em minha pintura eu uso tinta de tecido acrílico. Eu misturo as cores para conseguir o tom que preciso. Gosto de pintar imagem que me chama a atenção, fico feliz. Quando consigo fazer tudo, os detalhes da imagem, e sou muito detalhista. Eu sou um artista. Eu gostei muito de pintar. Eu comecei a pintar com 6 anos, olhando as figuras, televisão, tudo. Fiz um especial com caricatura do Zé de Silvio Santos. A Tiqueira é um especial bom para mim. Pintei meus amigos, os professores e pessoas para mim.